Eu preciso de pelo menos 20 incendiários comigo aqui. Vocês estão junto comigo? Eu sei que você está bem confortável aí, mas não deixe o sofá roubar de você a intensidade do culto, ok? Eu estou sentadinho hoje também, mas é porque a gente quer fazer um culto um pouco diferente. Nossa dinâmica hoje é um culto de Thanksgiving, ação de graças. Então eu vou ser bem objetivo, bem rápido, mas eu quero compartilhar algumas chaves que de verdade, se você entender aquilo que Deus tem nos ensinado sobre gratidão, você nunca mais vai viver uma estação perguntando por que tem coisas que não estão acontecendo. Pega essa chave, irmão. Quem entendeu o poder da gratidão não precisa questionar por que coisas não acontecem. É impossível você conhecer alguém que é grato e não vive milagres. É impossível. Mas não é difícil você encontrar pessoas ingratas que nunca vivem um romper. Por que isso acontece, André? Porque a gratidão é o melhor solo para você viver o teu próximo milagre. A gratidão é um solo, irmão. Então você é grato, o solo está preparado. Você é ingrato, é como se a terra estivesse seca. Tem muita gente que está vivendo coisas incríveis, mas não consegue celebrar o que está vivendo, porque está sempre questionando aquilo que ainda não viveu. Irmão, olha para mim, não se distrai. Ingratidão gera esterilidade. Eu já falei isso milhares de vezes. E na mesma proporção, gratidão gera romper. Tem um ditado no mundo que diz o seguinte: eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. A única coisa talvez um pouco errada nesse ditado é falar sobre amar coisas, mas vamos usar essa dinâmica como sendo uma verdade. Se aquilo que você tem é a tua família, a tua identidade, o teu chamado, as tuas promessas, amém? Eu não tenho ainda tudo que Deus me prometeu que me daria, mas eu amo tudo aquilo que Ele prometeu e já cumpriu e já me deu. Então quando eu sou grato com aquilo que eu já recebi, eu estou pronto, e eu estou dizendo: Deus, eu estou pronto para receber os próximos milagres. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim. Não tem nada pior do que conviver com alguém ingrato. Nada que você faz está bom. Tem relacionamentos que terminam com pessoas que se amam, não é porque faltava amor, mas porque faltava a gratidão de uma das partes, ou de ambas as partes. Então você está se esforçando e o outro acha que está sempre abaixo daquilo que ele esperava receber. A gente precisa entender que a nossa jornada de fé nada mais é do que um relacionamento com Deus. Tem muita gente que está se desmotivando, desanimando, porque assim como alguém dentro de um relacionamento está sempre insatisfeito, acha que poderia ser mais, poderia ser melhor, poderia ser poupado de algumas lutas. Tem muita gente que vive questionando a Deus por que está vivendo o que está vivendo. Mas eu nunca vi ninguém questionando a Deus o porquê que está vivendo o que está vivendo quando tudo está prosperando e cooperando. Eu nunca vi ninguém dizer: cara, eu tô chateado com Deus. Por quê? Porque está demais, eu não consigo conter tudo que Ele está me dando, eu não consigo administrar tudo que Ele está fazendo. Ou seja, às vezes a gente se sente no papel de questionar quando não estamos recebendo o que desejaríamos, mas nós nunca questionamos quando recebemos mais do que aquilo que merecíamos. Então eu quero falar sobre gratidão, e é sobre isso que a gente vai mergulhar nessa noite. Você está comigo ainda? Diga amém. Sabe, até alguns anos atrás, eu acreditava que dava para você conhecer o caráter de um homem ouvindo aquilo que ele desejava. Então eu lembro que alguns amigos mais novos que eu às vezes falava: cara, meu sonho é ter uma família. Eu achava aquilo demais. Eu falava: mano, esse cara tem um coração bom. Meu sonho é ter filhos. Eu nunca fui um cara muito bom de lidar com crianças. Acho que é por isso que eu sou tão assim com a Ceci. A Cecília foi a primeira criança que entrou na minha história e eu consegui ter graça para lidar com ela. Eu sempre fui aquele tio que quando chegava e brincava com a criança chorava. Ou quando fazia alguma brincadeira, a criança virava as costas e saía. Eu nunca fui aquele cara que todo mundo falava: uau, esse cara vai ser um pai incrível. Eu nunca fui esse cara. Mas com a Cecília, eu acho que, óbvio, ela não tinha outra opção. Eu era o único pai que ela tinha. Então, ela me deu tanto amor que eu fiquei constrangido com aquilo. E eu falei: uau. Mas eu sempre ouvia alguns amigos falando: mano, meu sonho é ser pai, eu quero ter... E brincavam com crianças. Eu tinha um amigo tenho esse amigo chamado Lipe. Talvez ele está assistindo, ele se tornou pai tem poucas semanas. Felipe Brandão. E ele era aquele cara que quando via um bebê, pegava no colo e dava cheiro. E eu falava: mano, que demais. Você está comigo? Então eu criei uma ideia de que dava para conhecer o coração de um homem, o caráter de um homem, de acordo com aquilo que ele desejava. Até que eu comecei a pastorear e eu percebi que eu estava errado. Pega essa chave, irmão. A gente não conhece o caráter de um homem segundo aquilo que ele deseja. A gente conhece o caráter de um homem de acordo com a postura que ele tem quando conquista aquilo que ele sempre desejou. Pega essa chave. Meu sonho é ser pai, ok.
Isso revela uma parte dos teus desejos, mas o que vai revelar o teu caráter é como você se porta como pai quando o teu filho nasce. Meu sonho é pregar para as nações, isso é uma parte dos teus desejos, mas o teu caráter só vai ser conhecido quando as nações abrirem as portas para você pregar. Meu sonho é ser empresário, eu quero ter mais tempo para Deus, isso é uma parte dos teus desejos, mas o teu caráter só vai ser revelado quando o teu business estiver prosperando e você vai decidir se vai ter mais tempo para ganhar mais dinheiro ou vai abrir mão de algum tempo trabalhando para poder servir a Ele. Faz sentido? Então começou a me constranger à medida que eu comecei a pastorear pessoas que compartilhavam. Pessoas compartilham com os líderes os sonhos que têm. Então é comum você acompanhar não a jornada de um, mas a jornada de muitos. Então eu comecei a ver jovens que chegavam e falavam: pastor, meu sonho é ter uma família. 3 anos depois o cara estava em crise no casamento porque ele não sabia zelar pela família que Deus deu. Pastor, meu sonho é ter esse emprego. Eu já vi, eu não estou falando do que eu acho, eu não estou falando de algo que já me disseram, eu estou falando do que eu já vi acontecendo do meu lado. Pessoas desempregadas, passando necessidade, receberam de Deus uma oportunidade de prosperar e meses depois não terem mais tempo para Deus. Eu já vi presentes roubarem pessoas da presença. Presentes roubarem pessoas da presença. Cara, eu queria tanto poder ter um carro para poder ir para o culto. Depois de ter um carro, eu quero viajar, eu quero curtir, eu preciso ter tempo, eu preciso curtir a vida. Então o carro, a falta do carro era só uma desculpa para a ausência nos cultos. Eu estou dando exemplos simples, cotidianos, mas você vai lembrar de alguém. Mas eu também já vi pessoas que sempre diziam: Deus, eu queria ter um carro para dar carona para outros. E quando tiveram oportunidade, fizeram. Lá em Niterói, tem um cara que ele não tinha carro e ele estava orando para Deus dar um carro. Sabe qual foi o carro que ele conseguiu comprar? Ele comprou uma van, uma Kombi. Lembra desse testemunho? O cara conseguiu financiar um carro. Qual o carro que ele pegou? Uma Kombi. Olha que louco. Ele pegava todo mundo para dar carona para levar para a igreja. Irmão, a gente tem que entender que Deus é pai. E da mesma forma que a gente como pai se relaciona com a gratidão ou ingratidão dos nossos filhos, eu acredito que o coração de Deus se alegra ou se entristece de acordo com a forma como a gente lida com os presentes. Eu imagino Deus na sua glória, olhando para alguém que poderia comprar qualquer carro segundo a sua vontade, mas preferiu comprar um carro espaçoso para servir a outros, para levar para o culto. Eu imagino o coração de Deus falando: esse cara está pronto para receber os próximos milagres que eu quero dar. E da mesma forma eu já vi pessoas que davam a mesma desculpa, ou seja, revelavam o mesmo desejo, mas depois que compraram o carro, a prioridade passou a ser qualquer coisa, menos ter tempo com Deus. Então guarda essa chave, irmão. Os meus desejos não revelam o meu caráter, os meus desejos só revelam as minhas vontades. O que revela o meu caráter é o que eu faço depois de receber aquilo que eu sempre quis conquistar. Então você vê pessoas que... esses dias eu vi um vídeo que me emocionou tanto, você deve ter visto no Instagram. Um pai muito simples, e ele pintou o quarto, com um pouquinho que ele podia, ele arrumou o quarto dos filhos, pintou o quarto, acho que botou uma cama, e os filhos chegaram no aniversário, e o pai falou: vem cá ver o quarto que o pai fez. Aí quando eles entraram, eles começam a chorar, e você começa a chorar junto também. Uma casa de chão batido, irmão, um quarto tão simples, mas aquele pai entendeu a graça que é poder ser chamado de pai, e aqueles filhos estão entendendo desde pequenos como é importante valorizar o fato de poder ter uma casa, uma família, um pai perto. Então nem todo pai valoriza e usufrui da graça de ser pai, e às vezes quando a gente faz isso, deforma o caráter dos nossos filhos. A palavra diz: olha, ensina o menino no caminho. Tem muita gente que é ingrata porque aprendeu isso dentro de casa, mas a boa notícia que eu tenho para você é que evangelho não tem a ver com aquilo que os seus pais fizeram até aqui, mas aquilo que você vai fazer com seus filhos a partir daqui. Evangelho é uma nova oportunidade de fazermos diferente. Talvez você teve a melhor escola dentro de casa, mas talvez quem está me ouvindo não. E qual é a boa notícia, André? A boa notícia é que não tem mais a ver com os pais que você teve, mas com os pais que os seus filhos vão ter. Não tem mais a ver com os líderes que você teve, mas com os liderados. Que tipo de líder os teus liderados vão ter? Você está comigo ainda? Amém? E aí eu comecei a me constranger, porque eu falei: uau, o fato de alguém desejar ter um ministério não diz nada sobre ele. A gente tem que dar tempo ao tempo. O pastor Costa Neto, ele fala algo, Jaber, que eu acho incrível. Ele diz: se o tempo fosse uma divindade, ele seria um semideus.
Porque o tempo não tem boca, mas fala. O tempo não tem mãos, mas move. O tempo não tem membros, mas revela muita coisa. Então, você quer conhecer alguém? Dê tempo ao tempo. O tempo revela quem a gente é e pelo que a gente se movia. Tem gente que sonhava em prosperar, prospera e o coração dele não muda. Ou seja, o tempo deixou claro que as coisas nunca tiveram aquela pessoa. Aquela pessoa que tinha coisas, mas ela não mudou quando prosperou. Irmão, eu conheço pessoas que são extremamente arrogantes, mesmo sendo pobres. Eu conheço pessoas que são extremamente simples, mesmo sendo ricas. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola de pessoas que tinham muito dinheiro, mesmo sem os meus pais terem muito dinheiro. A gente já tinha quebrado, mas eu ainda estava lá. Então eu passei final de semana na casa de amigos que os pais eram ricos. E eu passei o final de semana brincando ou me relacionando em casas que os pais não tinham muita coisa, mas eram extremamente soberbos. E para mim aquilo era confrontante. Eu falava, uau, a casa de fulano, eu sei que ele é dono de prédios aqui em Cabo Frio, mas ele é infinitamente mais simples do que a maior parte dos pais dos amigos que eu conheço. E aí eu aprendi sobre grandeza. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você sempre vai ver, caminhando ao lado de alguém que tem um coração grato, algo chamado grandeza. São pessoas grandes. Eu tive na Mosaic há 3 anos atrás e eu vi algo lá que me marcou para sempre, ou 4 anos atrás, eu não lembro mais. O pastor Irving, sei lá, ele falou: a fama pode ser construída em minutos, mas a grandeza leva anos. A gente está vendo isso o tempo inteiro. Pessoas que são famosas nas redes sociais, mas que são fúteis, ou que não tem nada de interessante para acrescentar, ou que whatever. Só que pessoas grandes, elas levaram muito tempo para construir o que construíram. Então eu creio que gratidão significa a gente se tornar cada dia homens grandes, não no sentido daquilo que conquistamos, mas no sentido do caráter que temos. Você está comigo ainda? Diga amém. Então eu quero ser bem breve hoje na minha ministração. Deus me deu uma frase e essa frase vai ser a base daquilo que eu vou ministrar aqui hoje. Quando a gente fala de gratidão, normalmente a gente pensa em algo um pouco mais passivo. Pega isso, irmão, não se distrai, olha para mim. Vamos falar de gratidão hoje. O que a gente pensa? Em contemplação, em celebração. That's it. Então gratidão é um momento de descanso. Gratidão a gente fala: Deus, obrigado até aqui, amém. Mas Deus soprou algo no meu coração e é que eu quero compartilhar com vocês hoje. Gratidão tem a ver com contemplação, gratidão tem a ver com descanso, mas precisa ser sucedido de algo. Zelo por aquilo que Deus já te deu. Pega essa chave, irmão. Deus cria todas as coisas, no 6º dia cria o homem, no 7º chama o homem para descansar, mesmo ele não tendo feito nada. Então Deus está ensinando uma coisa para a gente: tudo que eu faço na dinâmica do meu reino, eu faço a partir do descanso. Guarda isso em nome de Jesus. Tudo que Deus espera que a gente construa com Ele, Ele espera que a gente construa a partir do descanso. Faz sentido, sim ou não? A gente não estava no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 4, nem no 5. No 6º a gente estava sendo formado. No 7º Deus então fala aqui: eu sei que você não se cansou com nada, porque eu fiz tudo, mas descanse e contempla. André, eu não entendi. Você acabou de falar que eu preciso, depois de descansar e contemplar, fazer alguma coisa. Pois é, porque a criação não parou no 7º dia, veio o 8º, e o 9º, e o 10º, e os 2020 anos depois daquele dia de contemplação. Deus não parou na contemplação, mas a contemplação é um pré-requisito para eu me mover nas próximas estações e viver os próximos milagres. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar em uma palavra que Deus soprou no meu coração vindo para cá. Você é grato pelo que eu te dei? Então lute por isso. A palavra de hoje é: lute por isso. Irmão, eu quero em nome de Jesus fazer um convite. Pega esse dia hoje de contemplação, pega essa semana de Thanksgiving. Você que está ouvindo essa mensagem em qualquer momento da tua história, você pode estar em 2023 ouvindo essa palavra. Eu queria te fazer um convite. Primeiro, conselho prático: lembre de tudo aquilo que Deus já te deu. Segundo conselho prático: lembre de todas as promessas que Deus já te fez. Terceiro conselho prático: agora lute por isso. Não tem nada mais covarde do que desperdiçar algo que custou caro para ser conquistado. Qual é a crise de todo pai quando chega em casa e a casa foi toda deixada ligada? O pai trabalha o dia inteiro para pagar a conta de luz, no Brasil principalmente, que é caríssimo. Você chega em casa e fala: ô filho, pelo amor de Deus, está tudo ligado, apaga as luzes.
Filho, você esqueceu a torneira ligada, aberta, fecha a torneira. Filho, as coisas estão estragando, coloca as coisas na geladeira. Por quê? Porque ele sabe o preço que custou para trazer para casa tudo aquilo que a casa tem. Então pega essa chave, irmão. Quem é imaturo não valoriza o que tem. Por quê? Porque não sabe o preço que foi pago para aquilo ali estar onde está. Mas a gente começa a crescer e trabalhar e ajudar nas contas e pagar as despesas e morar sozinho. E a gente fala assim, cara, eu não vou comprar algumas coisas da mesma marca que meu pai comprava, porque eu preciso economizar. Qual que é a migração de todo, vou falar principalmente com homens agora, meninos, quando passam a ser homens, percebem que as coisas não vêm tão fáceis quando a gente achava que eram. A vida não é comer passatempo assistindo sessão da tarde. Esse tempo passa, real life, ela acontece muito rápido. Então eu lembro de quando eu era menino e muitas vezes ingrato, reclamava com meus pais, às vezes, pô, a gente vai comer isso de novo? Mas se a Cecília fizesse isso comigo, rasgaria o meu coração, porque agora eu sei quanto custa para botar em casa aquilo que eu tenho me esforçado para colocar. Então eu lembro de vezes que eu falava, ô mãe, feijão de novo, bife de fígado de novo. Não que a gente nunca foi suprido de nada, sempre teve do bom e do melhor, mas ainda assim, às vezes eu reclamava, pô, frango assado de novo. Aí você cresce e é você agora quem supre o frango assado do almoço de domingo. Pega essa chave, irmão. A maturidade faz com que a gente honre tudo aquilo que por graça tem recebido. E a maturidade faz com que a gente não aceite a ideia de desperdício. Por quê? Por um princípio. Eu aprendi quanto custa. Você está comigo? Eu estou construindo uma ideia. Eu aprendi quanto custa. André, o que contas de luz, frango assado no almoço de domingo tem a ver com a minha jornada de fé? Tudo. Eu estou falando sobre princípio de gratidão, eu estou falando sobre zelo. Se eu deixasse uma torneira aberta aqui, do início do culto até o final, algumas pessoas já estariam irritadas comigo. Por quê? Por causa do desperdício. Pega essa chave, irmão. Se eu abrisse uma torneira aqui e deixasse do meu lado, já ia ter um monte de hater na internet falando que absurdo. A água potável está acabando daqui a 20 anos, segundo a WWF Brasil ou Greenpeace, vai faltar água potável em metade da humanidade. Agora minha pergunta é, se o desperdício de água nos incomoda, por que o desperdício do nosso chamado não? Se o desperdício de luz nos incomoda, por que o desperdício da própria vida de Deus dentro de nós, paralisada, não? Eu vim aqui para te despertar e te fazer um convite, lute por isso. Deus te deu um chamado, lute por isso. Gaste tudo que você tem para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Se gaste com tudo que você pode para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Alguns me perguntam, André, por que tanta intensidade? Porque eu cresci, irmão, e eu estou entendendo cada dia mais que custou muito aquilo que Ele pagou para me colocar onde Ele me colocou, me dar o que Ele me deu, fazer o que Ele tem feito, prometeu o que me prometeu. Eu não merecia, mas Ele desejou fazer, e Ele se entregou para que eu pudesse estar aqui hoje pregando sobre graça. André, por que tanta intensidade na igreja? Porque eu odiava ela. Eu nunca quis fazer parte dela, e ainda assim Ele me escolheu para pregar em nome dEle, para falar em nome dEle, para curar pelo poder dEle, para tocar cativos e libertar pelo poder do nome dEle. Então, irmão, alguém que odiava a igreja e agora foi chamado para administrar uma, tem que ter zelo, numa intensidade diferente, de quem talvez desde pequeno sempre achou normal. Por que alguns filhos de líderes não têm mais tanto zelo pelas coisas da igreja, e algumas pessoas que se converteram e vieram do nada têm? Porque a gente precisa deixar muito claro esse ponto. Se isso for distorcido, você perdeu tudo, irmão. É você entender que você não merecia. Pastores que não têm o chamado pastoral, quantos já foram consagrados a pastores porque os pais eram? E por que não foram consumidos pela obra? Porque não desejavam fazer parte disso, só receberam. Não teve intensidade ou zelo. Agora, alguém que veio do mundo, quando olha para o chamado que carrega, fala, uau, eu não merecia, eu não vou desperdiçar. Irmão, eu lembro de noites que eu chegava em casa completamente bêbado. Eu lembro de manhãs que eu chegava e acordei completamente vomitado. Eu lembro de vezes que meu pai teve que me tirar em ambientes
de acidente de carro. Eu lembro quantas vezes eu fui parar em delegacias. Eu lembro, e eu não era o cara mais problemático da minha geração, mas eu era o cara mais problemático da minha casa. Então agora alguém problemático como eu era, se tornar o pastor da família, cara, isso dá uma responsabilidade, um zelo. Então eu tenho plena convicção que se Deus pudesse falar algo para mim em relação a tudo que me deu, seria: lute por isso. Custou tudo para o meu filho. Custou tudo para o meu filho. Pastor, a graça é um favor imerecido. A graça é um presente, uma dádiva. Mas nós recebemos de graça, mas Ele pagou o preço. Você está comigo ainda? Então o que eu quero compartilhar, eu estou quase terminando, evite desperdícios. A sua vida não foi achada no lixo, o teu chamado não foi gerado por homens. Então não viva como se você fosse qualquer um. Você tem a própria vida de Deus depositada em você. Viva a altura da identidade que tem. Príncipes têm que andar como príncipes. Princesas têm que andar como princesas. Uma das coisas que eu ministrava muito quando eu ia em conferências de jovens, principalmente para meninas, era: olha, o que mais me chamou a atenção na Kezinha era a pureza dela. Então não se rebaixe para aparecer com uma amiga vulgar que você tem, para chamar a atenção de alguém que você quer, porque se você tem que abrir mão daquilo que você tem de mais puro para chamar a atenção de alguém, essa pessoa não te merece. A gente precisa elevar o nível e não rebaixar ele. Elevar o nível. Quem que você pensa que é? Eu sou quem ele diz que eu sou. Eu posso o que ele disse que eu posso, eu tenho o que ele disse que eu tenho, eu vou viver o que ele declarou que eu vou viver. Cara, mas você é o improvável. Pois é, e é aí que a graça dele se revela. Porque se eu fosse provável, qual seria a glória de Deus fazer algo que todo mundo já esperava que ele fizesse? A glória está na improbabilidade. Deus pegar alguém que não podia e tornar alguém que não sabia e dar sabedoria para fazer. Irmão, a graça de Deus se revela em meio à improbabilidade. É por isso que a gente celebra tanto. Vamos ser sinceros, você pode assistir uma Olimpíada, com exceção de ter um atleta brasileiro, nós que somos brasileiros, a gente provavelmente vai torcer pelo improvável. Aí o locutor vai falar: olha, esse atleta, ele é, vou dar um exemplo aqui, tá? Ele é jamaicano, a estrutura dele é básica, ele é o único atleta que está nessa prova que foi sem comissão nenhuma, porque não tem recursos e tal. O que a gente vai fazer? A prova inteira vai torcer por aquele cara. Porque qual é a graça de ver um atleta americano com a maior estrutura do planeta para ser um profissional, um atleta de alta performance e ganhar uma prova? Ele não fez mais do que a obrigação dele. Mas é tão bom, cara, ver um queniano ganhando a maratona, e você ouvir a história do cara e saber que ele corre muito, porque quando era criança corria de leões, e ele não para até concluir a prova, porque ele sabe que a família dele vai passar fome se ele não ganhar o prêmio que está lá no final esperando por ele. Por que você corre sem parar? Porque tem pessoas que dependem do prêmio que eu vou receber. Faz sentido? Então não importa se tem bolhas, se eu estou sentindo meus pés calejados, se tem bolhas de sangue, eu vou até o final. Por que alguns param antes do que ele? Porque mesmo se não ganhar a prova, está tudo bem, o conforto cerca eles desde que eles são pequenos. Mas para alguns daqueles caras, eles sabem: irmão, eu preciso ir até o final e dar tudo de mim, porque tem gente precisando daquilo que eu vou conquistar. Como que isso se aplica à minha jornada de fé? Irmão, tem uma geração esperando você derramar aquilo que recebeu. A palavra de Deus diz: toda a criação aguarda ansiosamente a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. André, é cansativo? Mas tem algum André de 15 anos atrás esperando ouvir o que o André de 15 anos depois tem para falar. Eu não posso me calar, ele precisa de mim. Esse entendimento, irmão, faz o teu chamado ter um peso diferente. O nosso chamado tem um peso diferente. É por isso que eu vou usar um português bem claro. É por isso que me irrita jovens com pouca intencionalidade na construção do chamado. É por isso que me entristece homens maduros com pouco zelo pelo chamado. Por quê? Porque parece que a gente esqueceu o peso do chamado que tem. Irmão, custou tudo para ele. Então se gasta e deixa custar tudo para você também. Paulo diz: olha, eu me gasto e eu me deixo ser gasto pelo chamado que eu tenho. Eu corro até conquistar o prêmio que existe no final dessa corrida. Eu estou quase finalizando, mas eu queria de verdade saber: está fazendo sentido para alguém?
Quantas vezes a gente canta, Deus, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos. Que eu queria compartilhar com você, irmão, você que está conectado, guarda essa chave em nome de Jesus. Se morreríamos por isso, então vamos viver por isso também. Se eu morreria pelo meu chamado, então viva pelo teu chamado também. Deus, eu morreria por você. A gente nem sempre está vivendo por Ele. Como é que a gente vai conseguir de fato acreditar que a gente morreria por Ele? Você morreria por isso, guarda essa chave, irmão. Viva por isso também. Sabe, tem uma coisa que eu acho interessante na pessoa de Pedro, é que a gente olha para aquilo que Pedro fez, e eu estou quase finalizando, a banda pode ir subindo, e Maiquinho, se a gente puder ficar com mais de uma câmera na pregação, seria incrível, deixar mais uma fixa aqui. A gente olha para Pedro, olha para mim que eu estou finalizando, Pedro negando Jesus, mas a gente esquece que o Pedro que negou Jesus, é o mesmo Pedro que fez tudo o que podia para defender o amigo, quando ele foi capturado. Guarda isso, irmão. A Bíblia diz que os soldados chegam lá para prender Jesus, e quando chegam lá, o que acontece? Pedro tira a espada, decepa a orelha do soldado. Irmão, é errado o que Pedro fez? É, na perspectiva da redenção, ou seja, guarda isso em nome de Jesus, vocês estão comigo? Amém? É errado o que Pedro fez? É, na perspectiva da redenção, ou seja, ele estava impedindo se cumprir aquilo que Deus já havia prometido, mas, se a gente for olhar pela perspectiva humana, o que Pedro fez nada mais foi do que um ato de socorro, de amor, dizendo, ninguém vai tirar o meu amigo de mim. O que Pedro fez, talvez é o que faltou em outros, que estavam passivos olhando de longe, Jesus ser entregue e não fizeram nada, por quê? Porque não queriam se comprometer e talvez serem entregues também. Pedro negou Jesus alguns momentos depois, mas naquele momento, Pedro deu tudo o que tinha, usou as armas que tinha, para tentar impedir que o amigo dele fosse roubado dele. Pedro olha o soldado chegando e dizendo, eu vou levá-lo para a corte. Pedro fala, não, se depender de mim, ninguém vai tirá-lo daqui. Você já ouviu uma expressão que a gente usa muito no Brasil, só por cima do meu cadáver? É isso que Pedro declarou naquela noite. Vão levar o teu mestre, vão levar aquele que te chamou do meio da improbabilidade e tem feito você andar sobre as águas. Pedro fala, não, ninguém vai tirar ele daqui não, se depender de mim não. Ele saca a espada, decepa a orelha. André, você está dizendo que a gente tem que ser impulsivo? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente precisa usar todas as armas que tem para proteger aquilo que de verdade tem valor. Então eu quero finalizar aqui, eu queria te fazer um convite em nome de Jesus, guarda isso, olha para mim, não se distraia. Lute por isso, lute pelo que, André? Lute pelo que você recebeu. Você recebeu uma casa, lute por ela. Você que está me ouvindo de qualquer lugar do mundo, seu casamento está em crise, lute por ele. Seus filhos não te amam, você tem ouvido palavras dele que tem te entristecido, lute pelos seus filhos. Mas é difícil, mas são seus filhos. Mas é difícil, mas é o teu casamento. André, mas os meus pais me traumatizaram. Mas são os seus pais, mas é a sua mãe. Se não fosse ela, você não estaria de pé. Ela permitiu você ser gerado dentro dela e guardou você quando você era indefeso. Não importa se alguma falha de caráter dela entristeceu você quando era um pouco mais maduro, quando você não podia fazer nada, ela fez tudo por você. E talvez se ela não fez, é porque ela não sabia o que estava fazendo. Lembra de Jesus? Ele está na cruz, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A oração do Pai Nosso é, nós perdoamos aqueles que nos devem, e nós pedimos, Pai, perdoa as nossas dívidas também. Irmão, a gente pede para que Deus nos perdoe, mas a gente precisa liberar perdão. A gente pede para que Deus nos supra, mas a gente precisa entender que o pão nosso de cada dia vem dele. Você está em crise no teu chamado? Lute por isso. Não abre mão do teu chamado, irmão. Jesus pagou um preço alto demais para te chamar pelo nome e te entregar algo que vale mais do que tudo aquilo que você poderia comprar com dinheiro. André, estou com crise na minha identidade. Lute por isso. Estou com crise no entendimento do meu gênero. Eu não quero entrar nesse parênteses agora, mas se você me perguntar o que eu creio que não há uma opção. Deus já nos fez nascer com a opção dele. Não me chamou para ter uma opção minha. Qual é a opção de gênero? Bom, a opção que Deus fez para mim quando eu nasci foi macho. A opção que Deus fez para Cecília quando ela nasceu foi fêmea. A opção que Deus fez para Benício quando ele nasceu foi macho. Então eu não quero entrar nesse mérito de ideologia de gênero, mas se
Se você está em crise na tua identidade, o meu conselho prático para você é: lute pela opção que Deus fez quando gerou você. Ele sabia o que estava fazendo. Faz sentido? André, a minha crise é de identidade, no sentido de o que eu vou fazer. Irmão, às vezes a gente gasta tempo tentando se arrumar por fora, mas nem sempre a gente gasta tempo tentando arrumar a nossa casa por dentro. Você acha errado fazer terapia? Claro que não. Errado é você viver em crise e achar que é normal. Você acha errado procurar um terapeuta, um psiquiatra? Não. Errado é você viver em depressão e achar que isso é normal. Deus não chamou você para viver se arrastando. Deus chamou você para viver governando. Deus não chamou você para viver como se fosse qualquer um, buscando o livramento o tempo inteiro. Deus chamou você para governar, irmão. Nós fomos chamados por Deus na nova aliança como reis e sacerdotes. Governamos tempestades e ministramos. O chamado de intercessores, guarda isso, irmão, e eu vou finalizar aqui. O chamado de intercessores não é um chamado específico para poucos. O chamado de intercessores é um chamado de Deus para todos. Sabe o que significa intercessão? Aqueles que ministram entre sessões. Você foi chamado para ministrar entre os céus e a terra. Nos agarramos nas realidades dos céus e colidimos violentamente com as realidades da terra. É o que Bill Johnson fala, é a expressão de fé. O que é fé? Fé é se apossar das realidades do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades ao meu redor. Um reino inferior não subsiste. Então lute por isso. Lute pelo que Deus te deu, lute pelo que Deus te chama, lute pela família que você recebeu, lute pelo chamado que Ele depositou em você. Faz sentido para você? Fique de pé então em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre você. E eu quero batalhar com você e por você. Porque eu sei que tem pessoas aqui que talvez estão cansados, desanimados. Ei, irmão, olha para mim. Eu sei que tem pessoas até que estão dormindo, seja fisicamente ou espiritualmente. A minha oração para você é: desperta, tu que dormes. Desperta e resplandece. Existem nações para serem tocadas por você. Existem nações para ouvirem a mensagem que Deus plantou em você. Existem famílias que estão esperando você chegar lá e compartilhar aquilo que Deus fez na sua casa. Existem enfermos esperando para você compartilhar o testemunho de cura. Existem cativos esperando para você liberar um toque de libertação. Existem pessoas que estão aguardando ansiosamente a manifestação de quem você é e daquilo que você carrega. Eu quero orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. André, resume tudo que você ministrou em uma palavra, em uma frase. A frase é: lute por isso. Custou demais para a gente viver como se fosse qualquer um. Irmão, o tempo passa rápido demais para a gente viver como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando eu me formar, eu sirvo. Quando eu comprar minha casa própria, eu tenho mais tempo para a obra. Quando eu me casar, ei, irmão, para de colocar em uma conquista a desculpa daquilo que você já deveria estar fazendo. Nós não temos todo o tempo do mundo até que nos tornemos um com Ele. Nós não temos todo o tempo do mundo até que nós nos tornemos um com Ele na glória. Então o tempo depois que a gente morre é o tempo de usufruirmos dos galardões. Mas o tempo até que esse encontro aconteça é o tempo de gerarmos os galardões. Sermos gastos dia após dia por aquilo que Ele se gastou. Eu estou falando sobre ministério, eu estou falando sobre chamado, eu estou falando sobre família, eu estou falando sobre identidade, eu estou falando sobre sonhos, eu estou falando sobre visão. Seja a área que for que o inferno tocou e fez você desmotivar ou diminuir a tua expectativa, eu vim aqui te fazer um convite, irmão. Desperta e volte a sonhar. Deixa isso consumir você. Não é normal um cristão que não crê em milagres. Não é normal um crente que não deseja viver o sobrenatural. Não é normal você esperar qualquer coisa, porque em você não habita a vida de qualquer um. É o próprio Deus, aquele que venceu a morte, o inferno e ressuscitou. E a palavra diz que o próprio Espírito dele habita.
isso que nele vivemos e existimos e nos movemos. É tudo dele, por ele, é por ele que são todas as coisas. É ele quem gera em nós tanto querer quanto efetuar. É ele quem nos dá fé, é ele quem nos mantém de pé. É ele quem nos gerou e é ele quem nos sustenta. É ele quem dá a promessa, é ele quem sustenta a promessa. É ele quem faz todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, como sermos gratos por tudo aquilo que ele tem feito? Lutando por tudo aquilo que ele nos deu. Lute por isso. Se você pode, levante suas mãos em nome de Jesus, declare comigo com autoridade. Diga: Pai, diga: eu entendi. Diga: para mim não custou nada. Diga: mas para o teu filho custou tudo. Diga: por isso eu dou a minha palavra. Diga: eu estou disponível e eu vou lutar por tudo aquilo que o Senhor já me deu. Declare com autoridade, irmão. Diga: eu vou lutar com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho, todos os dias da minha vida, para zelar por aquilo que você me deu. Essa é a chave de Davi, irmão. Davi fala: Deus, eu não descansarei, as minhas pálpebras não se fecharão, até que a sua presença volte à cidade santa. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era consumido por aquilo que consumia Deus. Ele amava aquilo que Deus amava, irmão. O convite de Deus para nós é: ame aquilo que eu amo. Seja consumido por aquilo que me consome. Zele por aquilo que eu zelo, por aquilo que eu estou zelando. Tenha zelo também. Gratidão, irmão, não tem a ver com as legendas que a gente coloca no Instagram dizendo o quanto ele é bom. Gratidão tem a ver com aquilo que fazemos quando ninguém... Sabemos que quem deveria olhar vê todas as coisas e sabe cada hora de serviço que nós fazemos, mesmo que ninguém veja, cada ato de justiça que nós fazemos, mesmo que ninguém celebre, cada esmola ou oferta ou generosidade que nós derramamos, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que não seja postado, tudo aquilo que nós derramamos aos pés dele. A palavra diz: olha, tudo que fizerem, faça como alguém que faz ao próprio Deus, faça como alguém que faz ao Senhor. Por isso nós fazemos, Deus, cuidamos dos nossos filhos como se estivessem cuidando do Senhor. Pai, nós cuidaremos do nosso chamado, porque nós sabemos que foi o Senhor quem nos deu e custou tudo para o teu filho. Nós lutaremos por isso, Pai, todos os dias da nossa vida. E eu oro, Jesus, para que seja derramado sobre nós esse espírito de ousadia, Pai. Dá encorajamento para aqueles que estão, Pai, passivos. Desperta aqueles que dormem, renova aqueles que pararam, encoraja aqueles que estão, Pai, com medo dos gigantes, ou do tamanho das ondas, ou das palavras contrárias. Nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nós somos daqueles que permanecem e são salvos. Nós colocamos a mão no arado e não olharemos para trás. Não nos importa o tamanho dos gigantes, ou das ondas, ou das muralhas. Nós e toda a nossa casa te serviremos todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, Paizinho. E nessa semana de Thanksgiving nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você é grato por isso, você pode celebrar no teu lugar. Se você é feliz, você pode fazer barulho.